Olá pessoal, começa agora mais um Semana Tech, o podcast da Info. E aqui no InfoLab comigo estão o super Luiz Cruz. Olá pessoal. Lucas Agrela. E aí galera? O nosso incrível Carlos Eduardo Silva, o homem por trás das câmeras. Olá! E nas redes sociais e cuidando do link ao vivo, Marcelo Venceslau. E aí pessoal? Pois é, vocês podem notar que houve algumas mudanças na nossa gravação. Temos uma bancada, temos algumas novidades no programa nessa semana de Páscoa, que o InfoLab ficou testando ovos de Páscoa, né, Luizão? Não. Pois é, e a notícia da semana, a gente começa perguntando pro Lucas Agrela a notícia que a Info deu em primeira mão. Foi isso, Lucas? Foi isso mesmo. Lançamento da Motorola no Brasil. Que história é essa? Por enquanto a Motorola não confirma, mas a Info obteve algumas informações de uma fonte ligada à empresa de que um smartphone chamado Moto E seria lançado agora, nos próximos meses, até o dia das Mães, pelo que a gente está sabendo. E ele seria antes da Copa. E ele também seria um aparelho voltado assim com uma publicidade voltada para essa questão da Copa do Mundo. Ele deve contar com TV digital, uma das edições desse aparelho, que serão 3, uma com TV digital e 2 chips, outra só com 2 chips e outra com apenas um chip. E o preço dele é de R$600, dessa edição mais cara, e as outras edições podem custar até R$500. A gente ainda não sabe exatamente o preço, até porque a Motorola ainda não confirma as informações, não divulgou nada, mas a gente encontrou diversas evidências de que esse aparelho existe. Não só isso, não só dessa fonte que entrou em contato com a gente. A gente encontrou documentos na Anatel que comprovam a existência dele e na FCC, que também é o órgão que regula os eletrônicos nos Estados Unidos. Então, o que tudo indica, em breve nós teremos um Moto G de ainda mais baixo custo. Pois é, o nosso internauta Bruno Ricardo já fez um comentário aqui falando que acha válido o lançamento do Moto E, uma vez que a Motorola mostrou competência na criação de smartphones intermediários, como é o caso do Moto G. E uma vez que nenhuma fabricante até agora acertou a mão nessa área. Ele diz, eu espero que eles sigam a mesma lógica na questão de recursos e hardware. Não, eu discordo um pouco do nosso leitor em relação a acertar a mão. Assim. Eu acho que as empresas não acertaram o preço. Isso é verdade. A configuração, o Moto G tem concorrentes à altura, assim. Tanto da LG, da Samsung, das outras fabricantes grandes, ele tem concorrência, sim. Óbvio que da Apple não, que o iPhone 5, o 5C aí não... Tem nada de baixo custo, né? Não tem nada de baixo custo. Ele é equiparável também, em termos de configuração, um smartphone um pouco melhor, né? Mas o Moto G foi o custo-benefício assim, ideal acertado mesmo. Por isso que ele é um sucesso de vendas, né? Tanto que é um sucesso de vendas que a Motorola mesmo já disse que ele é o aparelho mais vendido de toda a história da empresa. Pois é. Confirmando aqui experiência pessoal, fui trocar o meu aparelho esses dias, perguntei do Moto G, tinha esgotado na loja. Estava esgotado, não tinha previsão de chegada. Eu vi em algumas lojas só aquele pacote com fone de ouvido vendendo. Que ele é a edição mais cara. A edição mais cara. O aparelho mesmo sem o kit do fone, raramente eu achei em loja. E essa ideia de talvez ser um aparelho lançado para a Copa? Então, faz sentido isso? Olha, pelo que a gente sabe, ele foi anunciado junto com o pessoal da Magazine Luiza e até o técnico Tite estava nessa apresentação que aconteceu em Campinas, aí a gente não tem exatamente a data, mas foi nas últimas semanas. Uma fonte boa essa, hein? Uma fonte bem digna, muito obrigado, fonte. E além disso, o que a gente sabe sobre o aparelho é que ele falando um pouco mais de configurações, né, ele teria um processador dual-core. Ele teria suporte a 2 chips, né, como eu já mencionei. Ele teria uma tela de 4.3 polegadas, é um pouquinho menos que o Moto G. E uma coisa interessante, até então inédita, depois que o Google passou a ter uma participação mais ativa dentro da Motorola, é que o aparelho teria suporte a cartão microSD. Que essa é uma novidade bem interessante, visto que os outros não têm e... É uma coisa que limita, né? Faz diferença. Você quer comprar um aparelho com uma
memória maior, você não vai precisar comprar uma edição mais cara. Você vai poder comprar o aparelho e comprar um cartão ou usar aquele que você já tem mesmo. Eu acho que os intermediários também, eles atingiram um ponto de uma receita de bolo ali que dá um pouco certo. Que é colocar um processador decente, não é óbvio um processador topo de linha, mas é um processador decente, dá para você usar na boa. Tela grande de boa qualidade e o preço acessível, né? Essa é a receitinha de bolo que as fabricantes estão seguindo. Quanto a qualidade da tela a gente ainda não pode falar. Tudo que a gente sabe, por enquanto, é o 4.3 polegadas. Nem foi lançado nada de resolução. Esses documentos na tela, Lucas, são os documentos da homologação do aparelho. Da homologação do aparelho. Dá pra ver em que fase que ele tá, se já foi homologado? Parece que ele já foi homologado. Geralmente quando eles divulgam um documento pela Anatel é que ele já passou por processo de homologação, né? O documento é a formalização da homologação. Vamos ver se sai, então, esse smartphone até a Copa. E tomara que saia com preço bom para mais gente poder comprar. Falando em... Desculpa só te interromper. Com relação à configuração para a Copa, essa história de ter TV digital, eu acho que é muito bom, né, ter TV digital no celular. São poucos aparelhos no Brasil que... Você acha de verdade? Eu acho que é um recurso que eu não usaria muito. Eu não sei, assim, não é todo mundo que vai poder... que será dispensado durante o trabalho. Então, se o sujeito quiser assistir, se for importante o futebol para ele e acompanhar a Copa, no nosso país, eu acho que é uma coisa cultural, importante, né? Cultural. Entendi, especificamente para a Copa, entendo, mas no geral. E a outra coisa que a gente tem que confirmar aí é o suporte a 4G, né, o LTE, porque teoricamente na Copa aí as operadoras estão investindo bastante, né. Por enquanto ainda não temos nada em relação a isso, mas há um rumor também de um Moto G 4G. Vences, a gente tem alguma pergunta aqui? Sim, o Raul Gustavo está perguntando, na opinião de vocês, qual seria um concorrente forte hoje para o Moto E? Tem o Sony Xperia E1, que ele tem uma configuração similar, com processador dual-core e TV digital também. O preço está na mesma faixa, não me lembro exatamente quanto, mas está nessa faixa de R$600. E a construção dele, assim, é de policarbonato, mas ele segue assim, o padrão da linha Xperia, que ele lembra bastante o Xperia C. E ele é um aparelho que, em termos, ao menos, de comparação e de preço, de configurações de preço, ele é comparável. A Samsung tem vários pequenos, né? E a LG, talvez a série L3 ou L5 seria um concorrente ali, dependendo da geração, né? Porque tem várias gerações, né, da série L. Se eu não me engano, acho que já está na terceira geração agora. Então, de repente, se pegar um L5 da geração anterior, talvez seja o mesmo preço de um Moto E. Então, acho que... Eu ia dar uma opinião pessoal, mas eu não vou fazer isso aqui. Sobre essa coisa da TV digital que vocês estavam comentando, você estava comentando que você não usaria muito do dia a dia. Eu entendo, agora pensando especificamente na Copa. Não, né? pro evento mesmo. Pro evento. Mas, sim. Mas acho que pro dia a dia, eu acho que... Eu não sei, eu não é meio mais ruim, né? A TV digital de aparelho geralmente é o OneSeg, né? É uma porção, o OneSeg é uma porção, é um segmento do sinal, né? É uma porção do sinal. Então a resolução é baixa. Eu enxergo isso mais como um recurso adicional, assim como acontece no Z1, né? Ele é um aparelho bastante completo que também tem o sinal de TV digital. Aí eu acho uma coisa válida. Ou até pro cara no estádio, às vezes. Não consegui ver aquele lance, aí, a TV vai reprisar, eu vou olhar, né? Exatamente. Já sabe que deu errado, se estava impedido, né? Exatamente. Bem, vocês têm mais uma pergunta? Vocês falaram da Sony, da Samsung, mas o Sérgio Carbonete, ele pergunta se a Nokia também tem aparelhos de entrada que vendem bem. Se a Nokia que tem vendem bem? Tem. E recentemente até, inclusive, o sistema operacional vai ser atualizado, né? Foi liberado o Windows Phone 8.1 para desenvolvedor, a gente deu uma olhadinha meio por cima, mas até porque não é a versão final, né? Mas tem aparelhos bons, sim. Assim. E o preço costuma ser um pouquinho mais caro, se você for equiparar com configuração. Não, por exemplo, Depende, o Lumia 625, ele é um que ele está num preço bem acessível, comparável com esses que a gente está mencionando aqui. No Brasil ainda não chegou aqueles Androids lá também, mas de repente o Nokia X, é verdade. É uma boa, né? Os Nokia X parecem ser aparelhos bem decentes. Bom, a gente está aqui conversando de aparelhos de entrada, de novidades. E outra notícia, que foi bastante comentada essa semana no site, foi o anúncio do Google
de que ele começaria a disponibilizar os aparelhos modulares dele a partir do início do ano que vem. Lucas, essa história de aparelhos que você consegue montar, né? Vem uma peça, vem outra, você junta, faz dele o que você quiser. E pelo visto o Google vai investir bastante nisso. Ele anunciou que não está tudo pronto agora, mas que tem planos de começar a comercializar em janeiro de 2015. Um celular que você mesmo monta conforme você quer, com as configurações que você quer. Sim, o conceito é espetacular. Ele leva o smartphone a um outro nível. Ele leva a personalização a algo ainda sem precedentes no mundo mobile. Você poderia trocar a câmera do seu celular porque você quer. Como trocar uma pecinha de Lego, Quero trocar uma pecinha de Lego. Esse é o conceito exatamente do Project Era, como eles chamam, né? Projeto Ara. Projeto Ara. Ara. Arara. Então, essencialmente, quase tudo seria personalizável pelo que a gente estava vendo, exceto a tela, porque ainda é uma coisa que eles não vão permitir a troca. Mas o Google não deu muitos detalhes. Ele fez mais esse anúncio, vai começar a vender ano que vem, $50 a carcaça do aparelho para você começar a montar. E é isso. O resto ainda falta muita padronização nos componentes modulares. Eu achei curioso eles colocarem o aparelho na cor cinza, que é uma cor neutra, né, justamente para que as pessoas façam a própria personalização. Você cola adesivo e tal. É um conceito diferente, né? Eu achei engraçado também um comentário de um leitor nessa notícia. Ele falou assim, poxa, e se cair no chão, né? Desmonta igual Lego. Será que vai espalhar todas as pecinhas? Tipo, já pensou no metrô, assim, você derruba no chão, aquela monte de gente, cada um pisa numa pecinha. Porque tem a tecnologia legal. Que manteria eles juntos, é chamado de ímãs eletropermanentes. Eu acho que é esse o nome. É um nome bem diferente, que seria... não é um ímã comum de geladeira, né, que é o ímã que a gente mais conhece, mas acho que seria a ideia de um ímã que ele é ativado quando você... É um eletroímã. Quando você quer, com energia, e você desativa para desmontar. Então não é que ele estaria frouxo lá também só... Mas aí se acabar a bateria, o eletroímã deve será que voltar... consome muita bateria? Imagina, tem muita bateria para o celular ficar junto. Isso ainda não dá para saber. Acabou a bateria, ele desmonta. Aí você põe as pecinhas para carregar. Para carregar individualmente. O que eu achei curioso isso, né, de ser na cor cinza, o Google é tão colorido, né, lança coisas tão... dele ser bem personalizável, mas também um dos problemas que foram levantados é como que o próprio Google falou isso, eles ainda não sabem resolver a questão do Android suportar esses módulos dinâmicos, né, que eles chamam de conectar. Aliás, a declaração do executivo sobre isso é espetacular, né? A gente que... O executivo simplesmente virou e falou assim... O sistema não suporta. O sistema não suporta, mas... Por sorte, a gente é o Google. Então, a gente pode resolver. A gente faz o sistema. Tá bom, então, né? Vem, uma pergunta. O Thiago Roma, ele pergunta para vocês, com tudo que já foi apresentado até agora com esses aparelhos modulares, vocês acreditam que ele pode dar certo? O que vocês acham? A gente já falou sobre isso, inclusive no podcast. É um projeto muito interessante do ponto de vista de engenharia, de possibilidade que abre para o usuário, né, de customização e tal. Mas é difícil pensar que esse tipo de produto vai ganhar escala para concorrer assim, com smartphones. Pelo menos nesse primeiro momento é difícil achar que ele vai tomar escala para concorrer com iPhone, com Galaxy S5, com outros, HTC, por exemplo. É meio difícil, assim. E eu não sei se é todo mundo que gosta de personalizar. Tem gente que não sabe nem usar os recursos do celular, sabe? Então, isso é verdade. Por enquanto é um pouco distante, assim. Mas de fato é uma evolução incrível, assim. É muito bacana ter essa possibilidade de você... quero fazer o upgrade do meu aparelho. Putz, eu não vou gastar R$2.000, vou gastar, sei lá, R$200 para comprar um módulo que vai deixar ele mais rápido. Você escolher, legal. Né? Eu também não quero, sei lá, a câmera tá ok, pra mim não preciso de mais, não vou gastar com isso. O que eu achei muito interessante também dessa ideia é a história de que você consegue abrir para a comunidade de desenvolvedores, criar coisas também. Eu acho que eles estão tentando, o Google tentando fazer algo parecido com o que ele fez com o Glass, né, que lançou antes, todo mundo sabe que o Glass não é um produto finalizado, ele é uma versão ainda, as pessoas estão testando, estão desenvolvendo coisas para ele,
E você abre para a comunidade, de repente, eu acho que eles vão lançar nesse esquema. Você lança, as pessoas vão começar a desenvolver coisas e o próprio Google anunciou que eles vão dar suporte, mas eles não vão lançar coisas a partir de abril do ano que vem. Então eles vão lançar o celular em janeiro, acho que até abril talvez lancem mais alguns módulos, não sei. Também como o Lucas falou, né, tá bem ainda nebuloso, cru, mas depois não vão mais lançar, ou seja, é para as pessoas lançarem. Eu concordo contigo, porque o Google me parece que é um fomentador de ecossistema, né? Ele não é o responsável por ter o Android mais vendido do mercado, mas ele é o responsável por fazer o sistema e fazer com que as outras empresas desenvolvam em cima da ideia dele, né? Nesse ponto, o Google é uma máquina de inovação, né? Ela inova por um lado e faz o mercado inteiro abraçar a ideia. Né? Com certeza. E esse nível de personalização de smartphone me lembrou até o mercado que a Apple começou a cativar com o mercado de capinhas, né, de celular. Agora, esse mercado explodiu para um outro nível, né? Não vai ser só... As fabricantes podem vender apenas capinhas, podem vender capinha, podem vender câmera, podem vender processador, tudo que vocês quiserem vender, vocês vão conseguir. Então, é um mercado que ele realmente vai abrir umas portas assim. E eu acho que abre uma coisa muito capinha legal. amarela com processador, processador. Capinha verde com memória. Bateria com uma capinha extra, né? Dá pra Seria fazer bom, hein? uns combos. Ou capinha extra com uma bateria. Ou acho que era o contrário, né? Mas isso que você falou, Luizão, das pessoas às vezes nem sabem mexer no próprio celular. Pensando, acho muito interessante essa ideia de que as pessoas vão começar a ter mais familiaridade com essas coisas e vão ter que aprender mesmo a mexer. E vão ser coisas mais fáceis de mexer, mas que de uma forma ou de outra vão tornar as pessoas mais próximas daquilo. Isso é muito legal. O Lego construiu uma sociedade de engenheiros civis, né? E, talvez o Project Ara vai construir uma sociedade de engenheiros da computação ali, focados em produtos móveis. Bom, o Google, como sempre, também chamou a atenção aqui na redação por um outro motivo essa semana. A empresa anunciou mais uma compra de mais uma empresa, de mais uma área, assim, meio fantástica. E também é uma empresa que parece que o Facebook estava de olho antes do Google comprar. O Google comprou uma empresa de drones chamada Titan Aerospace, ou Titan Aerospace. É uma startup que fabrica drones, que são aqueles aviões grandes por controle remoto, a gente pode dizer dessa forma, eles vão sozinhos, aviões não tripulados. E tem um detalhe, assim, essa startup tem uma tecnologia com energia solar que promete, ou parece que vai permitir que os drones voem por até 5 anos sem pousar. E acho que o Google tem grandes planos, o que estão dizendo é que os planos seriam de levar a internet para áreas remotas. Faz sentido, né? Porque o Google já tinha anunciado o Project Loon, que é o projeto de conectar o mundo com os balões do Google, né? Então, levar a internet, uma rede Wi-Fi por drones que voam por 5 anos, sem necessidade de pousar. Não sei se nesses 5 anos também não é necessário fazer algum ajuste, alguma coisa. Alguma manutenção. Uma manutenção. Mas, inclusive... Mas é interessante demais essa ideia, porque ela realmente pode levar, né, a internet para áreas de difícil acesso, para países que não têm também tanto acesso à internet. Isso realmente abre as possibilidades e, ao mesmo tempo, promove o Google, né? Pois é, o Google falou que vai juntar essa iniciativa com o Project Loon, que é o projeto dos balões. Então, acho que a startup continua trabalhando na área dela, mas talvez essa equipe do Loon trabalhe junto com a startup continua trabalhando na área dela, mas quando eu tocar o telefone, eles vão atender falando Google, né? Pois é. O Facebook criou uma iniciativa de também levar a internet para locais remotos com drones também com essa característica, até por isso que ele estava interessado na empresa, porque ele já tem um projeto nesse sentido. E a princípio parecia, até aquele momento, que o Facebook resolveria com drone com energia solar, e o Google resolveria com balão, com Wi-Fi ou sinal de celular, que seja. Ou seja, era até meio engraçado, né? Competir um balão contra um drone. Quem será que perde? E aí o que aconteceu foi que o Google falou, assim, comprando essa empresa, Facebook, meu objetivo também é esse de levar de qualquer... Olha, eu vou brincar Boa também. Ideia, Facebook. Mas tenta que o Facebook estava tentando comprar essa mesma empresa e dizem que ele ofereceu $60 milhões por essa startup.
que a startup disse não e acabou sendo comprada pelo Google. Então a gente só pode imaginar qual o valor que o Google pagou por essa transação. Não deve ter sido baixo. Essas empresas, elas crescem também absorvendo tecnologia através da compra de outras empresas. Você não consegue desenvolver tecnologia sozinho para todas as áreas. É interessante. Se a gente parar para pensar também, assim, é uma inovação usar balão e drone para levar a internet? Pô, com certeza é. Mas se você observar a história da comunicação, a primeira comunicação à distância assim, foi um negócio chamado Orbit Moon Relay, que usava a órbita da Lua para que o sinal de comunicação fosse de um ponto a outro, né? Essa é a base, a história base da comunicação. Então, e ao colocar um objeto em órbita para usar a comunicação, seguindo o mesmo princípio de comunicação. Eles só estão, eu acho muito inteligente, porque eles estão achando um meio termo ali, né, do tipo, não usar os elementos naturais. Eu vou criar um elemento no meio ali para poder levar a internet. Agora, tirando toda essa parte legal da fã da coisa, o que eles querem, na real, é mais usuários usando o sistema deles. É o que eu disse. O que vai quando garantir. Eles fazem isso, eles estão promovendo. Imagina só, a internet chegou para você por causa do Google. Você vai ser um cliente fiel do Google ou do Facebook? Não tem como. Bom, o último assunto do nosso podcast é um pouco mais sério. Um pouco mais sério não, eu diria um pouco mais preocupante. A falha, a Heartbleed, que chamou a atenção na semana passada por afetar, acho que 2/3 dos sites do mundo, uma coisa inimaginável. Ou seja, troque sua senha. Troque sua tudo. Senha. Pois essa semana a notícia de que 50 milhões de aparelhos com Android podem estar vulneráveis ainda a essa falha, apesar de muita coisa já ter sido corrigida. Queria entender melhor. Porque assim, a falha aconteceu no OpenSSL, né, que é um serviço de comunicação de criptografia utilizado por todos os sites, e como assim, quem desenvolve geralmente usa as bases desse serviço, assim, grosso modo, tá? Estou abreviando a coisa, mas vários aplicativos utilizam esse serviço. Ou parte do código desse serviço. Então, eles acabam ficando vulneráveis também. E esse levantamento que fizeram para achar os Androids vulneráveis, justamente pegaram os aplicativos que usam esse serviço e viram qual que era a versão do servidor lá que eles estavam usando. E essa versão sendo vulnerável, o aplicativo também, por consequência, seria vulnerável. Ou então analisando o tráfego do aplicativo, né? Como ele trafega dados criptografados. E se ele está usando ou não essa versão com problema. Mas o Heartbleed... muito sério. É muito sério. A questão, assim, acho que, como você falou, simplificando, ele consegue... É uma falha que permite que as pessoas puxem dados do servidor, blocos de dados, e nesses blocos podem vir senhas, podem vir um monte de coisa. Exato. O que eles estão chamando agora dessa falha, né? Essa falha não, esse anúncio dessa semana de que poderia afetar 50 milhões de aparelhos com Android, eles estão chamando de Heartbleed invertido. Porque ele induz o usuário a baixar um aplicativo, aí ele vai acessar um outro servidor externo que espera a conexão do aparelho, né? Aí você, enquanto faz alguma coisa, você na verdade também está mandando informações para aquele site que você acessou. Você está sendo roubado. Né? Agora, assim, como foi descoberta essa falha grave, afeta muitos sistemas por aí. Muitas empresas fizeram um esquema de correção meio alucinante aí. Muito provavelmente varou madrugadas aí para... Imagino a equipe, para corrigir esses serviços. Hoje em dia, assim, antigamente as pessoas, os administradores de sistema, eles tinham que fazer atualização em todos os servidores que integravam o pool ali. Hoje em dia tem ferramentas que você distribui o software e ele vai atualizando aos poucos, gradativamente. Mas nesse gradativamente, várias empresas já pegaram montantes de dados, né? Então, de certa forma, você já foi comprometido, mesmo que o serviço já tenha sido atualizado.
como o Lucas falou, a história do troquem suas senhas. Você trocou as suas senhas? Eu troquei, tô esquecendo toda hora. Eu tô tendo que trocar toda hora de novo. Você trocou as suas senhas? Troquei, dos principais serviços troquei. Agora, o problema é o seguinte, como é uma falha muito grave e muito ampla, a gente vai ficar anos a fio encontrando, dados de tal empresa vazaram porque estavam usando aquela versão do software que deu problema. Assim como o Windows XP, né? Tipo, a Microsoft já matou o negócio, mas ele ainda está rodando num monte de lugar e ele tem uma porrada de falha, né? Isso acontece, né? Quando é uma falha muito crítica, muito grave, usada em grande escala, geralmente ela fica no ar por bastante tempo. Nessa história do Heartbleed também entrou toda a polêmica da NSA, né? A NSA nos Estados Unidos, se eles sabiam dessa falha, usaram ela para alguma coisa, ou se não, né? Que eles dizem que não. Eu li em uma matéria lá de uma... Se não essa, eles sabem outras. Que é um jogo desigual, porque essas agências teriam 1000 pessoas trabalhando em cima dessas plataformas para tentar descobrir falhas o tempo inteiro. E não é esse número de pessoas que trabalham construindo. E não é só a NSA, tá? Todos os países têm serviço de espionagem. Quer dizer, a Rússia diz que não. Né? Na coletiva de imprensa que estava tendo agora há pouco... Imagina, se você for ver, até já... Muitas reportagens diziam também que até a própria ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, também monitora os brasileiros. Até aí não tem muito como você fugir do monitoramento. Tem grupos de especialistas espalhados por aí que fazem isso também. Então, o usuário tem que tomar cuidado. Assim, ele não está seguro. Essa é a mensagem. Mas o que deixa a gente, pelo menos eu, com essa sensação de impotência é... Poxa, eu sou a mais chata com as senhas do mundo, faço todas as medidas tudo, de segurança, letra maiúscula, minúscula, não símbolo, uso data, número. não sei o quê. Não uso a mesma senha pra nada, tenho que decorar 1 milhão de senhas diferentes, e ainda assim, eu falo, isso não serve pra nada, se eu não tiver alguma coisa pra criptografia, alguma outra barreira, que a gente já entra num nível que, assim, não é tão fácil pra maioria das pessoas. Então, você se sente meio impotente. Poxa, tudo que eu posso fazer é isso. Mas eu falo, agora eu vou ter que baixar coisa, vou ter que... Não é tão fácil assim para a maioria das pessoas, né? Mas se até proteger mais, colocar mais uma camada de proteção. Eu sempre acreditei que a segurança e usabilidade são opostos na escala. Assim. Se você tem muita segurança, a usabilidade é ruim. Se você tem muita usabilidade, a segurança certamente é ruim. Achar esse meio termo é que é complicado. Poucas empresas conseguiram até agora encontrar esse meio termo aí. E mesmo as que encontram, às vezes, você assina um termo de uso do serviço em que seus dados são vasculhados por sistemas de publicidade, como é o caso do Gmail ou Facebook, enfim, você doa suas imagens, suas informações, né? Aquela a velha máxima de todo especialista em redes sociais, né? Quando o produto quando o serviço é de graça, o produto é você, né? Então é bem isso mesmo. Eu concordo. Isso é uma troca, né? Eu lembro que no passado a gente fez uma matéria aqui de ficar sem o Google, da questão da empresa saber os seus dados ou não. E era isso, no fundo é uma troca. Você tem que saber o quanto você está disposto a dar das suas informações para ter algum serviço, ou do quanto não, né? Enfim. Para encerrar o nosso podcast essa semana, Luiz Cruz, quais são os seus planos para o feriadão da Páscoa? Trabalhar. Os meus também. Muito trabalho? Caramba, eu também vou trabalhar. Cadu. Boa Páscoa. Segunda-feira trabalhar. Segunda-feira estamos aí? Sim. O que vai ter segunda-feira? Podcast Game of Thrones. Pois ao vivo às 4 da tarde. Eu tava esperando isso pra falar o que eu vou fazer no meu feriado. Além de trabalhar, eu pretendo me atualizar de todas as temporadas de Game of Thrones, que eu tô atrasada. Porque eu não aguento mais ficar nessa redação, correndo o risco de ouvir spoilers. Spoilers. Se alguém abrir a boca spoilers aqui, eu vou ficar muito brava. Vences. Segunda-feira também estamos aí para a gravação do Game of Thrones às 4. Às 4 da tarde. Então, pra quem Boa tem feriado, bom feriado, boa Páscoa. Bom Como feriado. muito chocolate. E até mais. Tchau, tchau. Falou, galera.